5646877.31. Relator o desembargador Sival, sou revisor e compõe a turma desembargadora Sandra. Resumo da sessão presencial do dia 27 de março. Julgamento suspenso após sustentação oral da doutora Rafaela Rocha dos Santos. Com vista ao eminente relator, os demais juízes certos aguardam. Desembargador Sival. Bom, aqui é tráfico de drogas. Aqui é um caso de tráfico de drogas. Ele foi condenado a uma pena de 6 anos e 3 meses, né? 6 anos e 3 meses. Foi afastado Não, a pena final foram 7 anos, 3 meses e 15 dias. A sentença. Sentença, deixa eu ver aqui. Essa altura, tráfico de drogas, grande quantidade de droga. 92 quilos de cocaína e 91 quilos de maconha e aproximadamente isso também de cocaína. Pena, então, de 7 anos e 3 meses. Regime fechado, apesar de ser primário. Afastou o denominado tráfico privilegiado, porque ele, primário de bons antecedentes, na sentença se utilizou de fatores não previstos no 33, não é essa a questão. Por que o juiz afastou o tráfico privilegiado? Dizendo que, apesar de ser primário e bons antecedentes, o vídeo e imagem da pesagem da droga é encontrado no aparelho celular do acusado, bem como as mensagens apagadas do aplicativo WhatsApp de uma pessoa conhecida por Mano. Então foi isso. Ele justificou que não cabia Eu vou citar aqui o que o próprio juiz disse. Acho que é mais... seria ingênuo crer que uma pessoa daria oportunidade a alguém no novo ramo, confiando-lhe o transporte de uma carga estimada em 5 milhões de reais. Temos ainda o vídeo encontrado no celular do acusado com pesagem da droga apreendida, demonstrando que ele participava não só como mula, mas também como pessoa integrante de uma organização criminosa. Pode-se assim concluir que há indícios significativos suficientes de que o acusado se dedica à atividade criminosa. Não há lógica e menos ainda plausibilidade na alegação do réu de que uma pessoa conhecida como Mano o contratou para levar um caminhão vazio até Anápolis por estradas vicinais que são usadas como rota de tráfego. Repito, a versão do denunciado não foi provada, a carga ilícita possuía valor milionário, a sofisticação de sua ocultação e o deslocamento entre os estados reforçam que Rafael participava de uma organização criminosa estruturada. Não é crível que essa tenha sido a primeira vez que o denunciado realizou trabalho desse tipo, ainda mais se considerarmos que a droga apreendida foi ardilosamente escondida, precisando até mesmo da ajuda do Corpo de Bombeiros Militar para abrir o fundo falso. Tamanha a engenhosidade dos traficantes que assim a encobriram
o que demonstra não ser trabalho de principiante, e sim de uma organização já estruturada, acostumada a realizar este tipo de empreitada. Então, com esse argumento, apesar da primariedade e bons antecedentes, ele afastou. Só que o artigo 4º, o artigo de interesse, parágrafo 4º, tem as balizas bem estabelecidas para a caracterização ou não desta causa de diminuição de pena. E isso foi até levantado ou apontado num recurso da relatora Laurita Vaz, quando ela diz o seguinte: a aplicação da causa de diminuição de pena, prevista no artigo 33, parágrafo 4º, constitui direito subjetivo do acusado, caso apresente os requisitos legais, não sendo possível obstar sua aplicação com base em considerações subjetivas do juiz. É vedado ao magistrado instruir novos requisitos, além daqueles expressamente previstos em lei, para sua incidência, bem como deixar de aplicá-los ou aplicá-la em se presentes os requisitos legais. Então, assim, aqui, o juiz até apresenta desconfianças importantes de que ele não era mula. Pode até não ser que seja mula, mas, e até mesmo ele fala que tem indícios suficientes, mas indícios, salvo quando há uma concatenação, não é prova. Não há indicativo de que tenha havido mais de uma viagem, mais de um transporte dessa droga. Ele inclusive, sustenta isso, né, que ele nem sequer... Ele diz o seguinte, que... quando eu confesso aqui... Essa altura o raciocínio já está meio cansado. Ele diz que sabia que era... Onde está essa questão aqui? Quando ele fala, eu tive conhecimento, infelizmente tinha droga no caminhão, né? Eu estou bastante arrependido do que aconteceu, nunca imaginei passar por isso. Então ele acaba confessando que transportava a droga, embora... De modo que, no que interessa aqui, é que essas alegações do juiz não são suficientes para afastar a ideia de tráfico privilegiado.
Por quê? Porque ele é primário, bons antecedentes. Isso em si, isso que está sendo dito aqui, em si não comprova uma integração a uma atividade, a uma organização criminosa, nem indica que ele tinha dedicação ao crime, até porque é primário, de modo que eu estou entendendo aqui que é caso de aplicação do princípio do tráfico privilegiado, do denominado tráfico privilegiado. Estou fixando a pena na sentença, a base ficou em 6 anos e 6 anos. Eu estou reduzindo para 5 anos e 10 meses, adotando a fração de 1/6. Estou reconhecendo a confissão, trazendo para 5 anos, pena para mim. Estou também reconhecendo o denominado tráfico privilegiado, reduzindo de 1/5. E por que a sentença, por que não fiz no mínimo, devido a essa grande quantidade de droga? Eu estou entendendo que é muita droga, é exorbitante, quer dizer, acaba sendo 200 gramas, 200 quilos de substância entorpecente, mas há apreensões bem acima disso, 300, 400, 500. E, em razão disso, eu estou reduzindo de 1/5. Coloco em 4 anos, 4 anos e 8 meses. Aí ele está preso há 11 meses, de modo que... 11 meses? Qual que é? Ele ficou preso? Minha tabela aqui não está das melhores. Detração, 3 anos e 2 meses. Deixa eu ver quanto foi a detração dele aqui. Ele está preso há 9 meses. Foi preso no dia 3 de julho de 2024. Então, eu reduzo para 3 anos, 11 meses, 5 dias de reclusão. Com essa mudança, ele fica no regime aberto e, em razão do regime aberto, ele fica revogada a prisão preventiva. Para efeito de anotação, eu estou colhendo em parte o parecer ministerial de culpa, conhecimento, dando parcial provimento para reduzir para 4 anos e 8 meses de reclusão a pena. Fazendo a detração, cai para 3 anos e 11 meses e 5 dias de reclusão, alterando o regime para o aberto, bem como para revogar a prisão preventiva. Com isso, necessária a expedição de alvará e expedição de guia retificadora. Esse é o meu voto. Bom, vamos lá. Na sentença condenatória, o colega usou a natureza da droga como fundamento para incrementar em 1 ano e 3 meses a pena base, né? Foi a única vetorial que ele negativou. Porque ele fez uma fragmentação entre aquilo que ele considerou como circunstâncias preponderantes previstas no artigo 42 em relação às do 59. E para as do artigo 42, ele considerou que elas devem ter um peso de 1 ano e 3 meses na aplicação da pena base. E as do 59, eu não me lembro exatamente, mas eram 7 meses e alguma coisa. Enfim, a partir daí, ele considerou
que não havia nenhuma alteração na pena intermediária, ou seja, ele não admitiu a presença da confissão, afastou a privilegiadora e, ao lado das ponderações de Vossa Excelência, eu agregaria o seguinte, que tudo que foi utilizado como fundamento para isso não passa de narrativa, não passa de argumentação, ela não transcende da suposição. Quer dizer, seria ingênuo crer que uma pessoa daria oportunidade a outra. A questão não é crer ou não crer, né? É ser ou não ser, né? Aqui vamos de Shakespeare nessa história aí, né? É ser ou não ser, não é crer. O juiz não pode crer, não cabe ao juiz crer. Seria ingênuo crer, né? O que temos aqui é o ser provado que isso realmente ocorreu. É dizer, de que ele não estaria na condição de mula, mas definitivamente envolvido com aquilo que representaria a dedicação à atividade criminosa. Um outro aspecto é que ele segue na sua fundamentação dizendo que ele teria visto, né, a pesagem da droga para ser plotada no caminhão. Isso é também um dado relevante, mas que não significa que ele não passasse de uma mula. Veja bem, eu sou contratado para transportar 200 quilos de droga. Eu sei que eu vou transportar droga. Agora, mas quem está correndo risco é ele. Pelo menos o primeiro a correr risco é ele. Eu não vou querer saber se ali tem os 200 quilos de droga, e se eu chegar lá no destino para o traficante que comprou a droga, e ele pesar a droga, não tem 200 quilos de droga, tem 150. O que você fez com 50 quilos de droga? Não é? Então, quer dizer, se ao magistrado foi conferida a possibilidade de pressupor, eu estou também trabalhando nesse âmbito. Quer dizer, a pessoa que vai transportar a droga quer saber o que eu estou levando e quanto eu estou levando, para depois chegar lá e não ser cobrado daquilo que não teria chegado no destino. Ele segue dizendo que há indícios significativos e suficientes de que o acusado se dedica, não diz quais são esses indícios, a não ser a sua crença, né? Diz ainda que não há lógica, o que não passa de um exercício de inferência, e aqui agrega algo que, para mim, agride o senso comum, porque ele propõe a inversão do ônus da prova. E diz assim, a versão do denunciado não foi provada. Ora, o denunciado não tem que provar coisa nenhuma, absolutamente nada. Cabe exclusivamente ao Ministério Público fazer prova para afastar, para derruir aos indivíduos uma presunção, e a única que é possível no processo penal, que é a de inocência. Então, traga prova, porque a única coisa que eu posso presumir é que o indivíduo é inocente. E, mais adiante, ele insiste, inviável é crer, e crer é uma atitude mental, né, de quem imagina que determinado cenário que se forma em seu pensamento é verdadeiro. Eu acho que isso é verdade, né? Bom, enfim, do que eu acho, do que eu creio, do que eu imagino, não representa o real, aquilo que é impermisto, aquilo que é autêntico. E é sobre isso que nós temos que lidar na jurisdição penal, né? Por isso mesmo, eu estou na direção do eminente relator,
reconhecendo a presença do tráfico privilegiado, sim, porque o único fundamento teria sido esse, de que ele se dedicava às atividades criminosas, e para mim não há prova suficiente para que eu acolha esta hipótese. Ademais, aqui eu aponto uma divergência com todas as vênias relativamente ao redutor, né? Por quê? Lá na primeira fase, o colega usou a natureza da droga para negativar esta vetorial. Ocorre que, e isto é assente de maneira pacífica na jurisprudência, aqueles dois vetores que estão no artigo 42 da Lei de Drogas, ou seja, natureza e quantidade de drogas, compõem um único vetor, uma única circunstância, uma única valoração que deve ser feita em relação a ele. O colega, ele fez a sua ruptura, fez o seu decote, colocou um para negativar essa circunstância judicial e incrementar a pena base, e o outro lá na frente para negativar, para impor regime fechado. Regime fechado só pode ser imposto com pena superior a 8 anos, ou se abaixo, quando o indivíduo é reincidente, e não a quantidade de pena. A atecnia chega a ser elementar, né? Bom, então, a minha proposição, desembargador Sival, eminente relator, nós trilharmos nessa direção que Vossa Excelência sinaliza, mas, né, manter a negativação dessa vetorial, natureza e quantidade lá na pena base, só ali, impor um aumento de 1/9, porque eu considero que são 9 circunstâncias, né? As 8 do 59 e as 2 que, na realidade, se trata de uma apenas do 42, né? Vossa Excelência reduz a pena intermediária com base na confissão, e eu não o houvera feito, e aqui estou agregando ao voto também, né? Com relação à confissão, é bom que se diga que ele diz, olha, ele não reconhece, eu estava traficando, ele não usa essa palavra, mas ele reconhece que estava transportando droga. Estava transportando a droga, então. Ou seja, a imputação que pesava contra ele. Do ponto de vista fático, ainda que não diga, olha, eu não estou traficando, mas ele, infelizmente, tinha droga no caminhão. Muito bem. Então, eu vou nessa direção. Ele não confessa, olha, eu estava traficando, não, mas ele confessa, eu estava transportando droga. Quer dizer. Muito bem. E o que realiza um dos tipos, né, do artigo 33 da Lei de Drogas, que tem ali 18 núcleos verbais, né? Então, aí traz para 5 anos, porque não pode vir a quem, né? A gente tem usado 1/6 pelas agravantes e pelas atenuantes. Impõe-se 2/3, porque você purifica, né? Você depura a hipótese que o magistrado colocou como motivo para o afastamento do tráfico privilegiado, que era só ele integrar a organização criminosa e nenhuma outra, aliás, integrar não, dedicar-se às atividades criminosas, não havia nenhuma outra, então eu não tenho como afastar a incidência do máximo ali previsto, 2/3, e aqui um reparo que
ficaria como um eventual embargo de declaração por parte do Ministério Público, porque foi reconhecido o tráfico interestadual. E eu estou inserindo essa questão, porque ela não foi impugnada, o tráfico interestadual, aumentando 1/6, como determina, né, o artigo 40, inciso 5, e estabelecendo aqui, quer ver? Eu vou fazer aqui rapidamente, está na minha tela. 5 anos. A sentença reconheceu isso? Sim. Terços. 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses. Mais 1/6. Estabelecendo a pena definitiva pelo tráfico em 1 ano, 11 meses e 10 dias em regime aberto. Aumenta em quanto? A interestabilidade? 1/6. 1/6. É fixo. É fixo. E substituída por 2 restritivas de direitos, né, e com a pena pecuniária em 180 dias multa. Né? Então, a minha proposição segue nessa direção, porque compreendo que, apesar de toda a gravidade do fato, eu não posso, e isso eu não consigo fazer, né? Eu não posso cindir a apreciação das 2 vetoriais do artigo 42, que são incluídas na apreciação da pena base, por determinação do legislador, para apreciar uma no momento, a outra no outro, ou não apreciar na primeira fase, na pena base, e deixar para a pena final, né, para afastar a qualificador, a minorante, né? O tráfico interestadual é causa de aumento. 40, inciso 5. Só essa. Se tivessem 2, nós teríamos um debate. Esse é cumulativo ou se é alternativo. E então eu fico com essa proposição, né, a consideração do eminente relator, que não é exatamente abrir divergência, não, só para a gente dialogar e tentar ver se o encaminhamento proposto pode ser acolhido por Vossa Excelência. Não, existem muitas questões ainda na jurisprudência a respeito da dosimetria da pena. Eu, assim, toda essa construção dessa pena, dessa dosimetria aqui, desses fatores, desses componentes, dessas frações, eu levei em conta alguns precedentes do STJ. Tem muitas questões polêmicas a respeito disso. Aqui eu estou, então, reduzindo para a base, que foi fixada em 6 anos, para 5 anos e 10 meses, aplicando a fração de 1/6. Depois eu estou reconhecendo a confissão, fixando em 5. E quando está em 5 anos a pena, eu adoto 1/6 para a privilegiada e, ao mesmo tempo, como causa redutora, estou fixando em 1/5. Com isso, eu alcanço a pena 4 anos e 8 meses.
de reclusão, no regime semiaberto. Aí, levando em conta a detração de 3 anos e 11 meses, eu reduzo, não, detração é de 9 meses. Eu estou fixando a pena final em 3 anos e 11 meses no regime aberto e revogando a prisão preventiva. Eu só indagaria Vossa Excelência a motivação para a redução decorrente do tráfico privilegiado ser estacionada, ser estabelecida em 1/5. Não, aqui eu estou levando em conta que esses fatores, se eles devem ser levados de modo a evitar o bis in idem, mas para a modulação dessa fração, a modulação da fração, eu acho que não há, eu tenho entendido que não há impedimento. A pena final de Vossa Excelência é de quantos? 1 ano, 11 meses e 10 dias. Pois é, eu estou entendendo que se elas não pode se caracterizar como bis in idem para efeito de caracterização do denominado tráfico privilegiado, para isso não, mas para fim de modular, eu entendo que não há impedimento, porque, veja bem, eu estou dizendo aqui que para fixar essa modulação, quantitativo da redução, eu levo em conta a própria maneira como a droga estava. A maneira como a droga estava condicionada, ela não é impedimento para o reconhecimento do tráfico privilegiado. Fundo falso do caminhão, a utilização de vias alternativas, mas isso, veja bem, uma coisa é para caracterizar o tráfico privilegiado, outra coisa é para modular a fração. Quando utiliza desses fatores, revela maior intrepidez, maior reprovabilidade na conduta, e aí, nesse ponto, eu estou modulando para cima. Ou seja, eu não estou utilizando isso para evitar a aplicação do tráfico privilegiado, mas para determinar a fração de diminuição, para maior ou menor. Uma fração menor de redução da pena. Eu estou né? reduzindo. E não estou fazendo no máximo porque é muita droga, né? 200 quilos. Mas tem muitas apreensões para além disso. É porque a quantidade já foi utilizada, né? Aí ficaria bis in idem. Eu estou entendendo que não é bis in idem. Não, sim. É porque, na realidade, é o seguinte, o juiz usou a natureza da droga lá na primeira fase, na fixação da pena base. E ele usou a natureza e a quantidade da droga para estabelecer o regime fechado, porque ele afastou o tráfico privilegiado. Não, o regime fechado aqui... Então, aqui nós podemos atrair aquilo que já não é mais... já transitou em julgado para o Estado, para poder negar o reconhecimento de um direito que é a redução máxima, com base num fator que não está sendo mais discutível, porque para o Estado já não tem mais como modificar. Não seria uma revisão pró-societá às avessas aqui? Enfim, eu compreendo, como sempre, as boas razões de Vossa Excelência, mas vou ficar aqui, e também não estou substituindo por privativo, não, tendo em vista a negativação que foi feita das circunstâncias. Pois não. Eu estou concordando com o relator, presidente.
Eu tô entendendo que não trata-se aí de bis in idem, e realmente houve a negativação aí dessa circunstância judicial que impede essa substituição. Estou com o relator. Mas a substituição ela só pode ser refutada. Vamos lá no artigo 44 do Código Penal. A súmula 59 do Supremo diz agora: impositiva a fixação de regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por esse direito, quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado e ausentes fatores negativos na primeira fase da dosimetria da pena. Somos do vinculante 59. Súmula Vinculante 59. 59. Na verdade, existe a dosimetria da questão do tráfico privilegiado, existe, uma situação que eu ainda estou por definir. Não, mas aqui ela está só por fixar o regime aberto, né? Não, sim, aqui vem adiante, vem. Você confirma que vamos confirmar que você é humano. Nem inteligência artificial para falar. Tem que provar para você que eu sou humano. Presidente, o debate está muito interessante. Eu estava aqui acompanhando desde o início, mas como ele está sendo gravado no YouTube, e aí e não tenho mais processo, eu pedi licença no meio da votação, já que eu não participo de mais nenhum para ir cuidar da minha família. Mais tarde eu termino de assistir. Por que você tirou ele do último? Toda vez ele vai embora mais cedo e sempre chega depois. Não, foi só hoje. Não, tem que dar um real para entrar. É impositiva a fixação do regime aberto e a substituição da pena privativa de liberdade por restrito de direitos quando reconhecida a figura do tráfico privilegiado e ausentes vetores negativos na primeira fase da dosimetria, observados os artigos tais e tais. Bom, enfim, se a gente for levar isso aqui a ferro e fogo, a gente não poderia, por exemplo, conceder a substituição da pena restritiva da privativa de liberdade por restritiva de direitos quando a gente é reincidente. E o Código Penal autoriza que, mesmo reincidente, se as outras circunstâncias forem favoráveis, é possível fazer a substituição. Enfim, bom, então fica assim, né? Fica a maioria, né? Eu fico vencido. Eu tenho que fazer voto? Vai, voto vencido, tem que fazer. Apelação. Não, fica só com ressalva de entendimento. Não vou fazer, não. Não fazer, não. Nem. O que eu gosto é porque quanto mais tempo passa, mais isso fica animado para poder discutir. Okay. O 18, no último da pauta. É o último de hoje. Né? Então, aqui fica... Está anotado? Eu anotei que parecer colhido em parte, conhecido e parcialmente provido. Aí eu pus assim, para reduzir a pena e alterar o regime para aberto ou semiaberto? Ali. Aberto. Determinando a expedição de alvará de soltura. É vedada a conversão aí, por conta da negativação da vetorial. Né? Como é que é? É porque ficou decidido que não vai fazer a substituição, né, por restritivas. Acho que exatamente dadas as peculiaridades do caso concreto. Beleza. Está Muito bem resolvido. Se eu for lá, Eu até desliguei aqui, não sei qual é o Nordeste, Conhecimento, provimento parcial. Boa noite. Eu estou lilás. Não, acho que 18 dá. agora e o último de 20%. Acho que dá. Deixe-me deslalizar aqui. Desliga e liga, né?
Liga e liga. Pronto. Então é o 19? 18, isso. Apelação criminal da Comarca de Mineiros, processo 5690701.85, relatoria da desembargadora Sandra, aqui em substituição da desembargadora Degmar. Compõe a turma julgadora, desembargadores Sival e Linhares Camargo. Apelante Wilson José Contini. Resumo da sessão presencial do dia 27 de março. Julgamento suspenso após sustentação oral do Dr. Maxwell Rezende Vale, com vista à relatora, e aguardarão o voto visto os demais juízes certos. Desembargadora Sandra. Obrigada, presidente. Esse caso é uma apelação criminal contra sentença que condenou aqui o apelante, Wilson José Contini, nas penas do artigo 147, caput do Código Penal, combinado com o artigo 5º, inciso 3º da Lei 11.340, a pena de 1 mês e 14 dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto, concedeu o sursis pelo prazo de 2 anos, o direito de recorrer em liberdade, o pagamento de R$5.000 a título de indenização, aplicando medidas protetivas pelo período de 6 meses a contar da intimação. O réu, resignado com a sentença, interpôs recurso pedindo absolvição em razão da insuficiência de provas e, em caso de condenação, que seja reduzida a pena ao mínimo legal, e pede também a conversão das restritivas de direitos, aliás, a conversão das penas em restritivas de direitos da pena, redução da condenação com relação ao valor da indenização. Bom, aqui o que aconteceu? O Wilson e a ex-mulher, num processo de divórcio litigioso, ele foi intimado que ele deveria repassar um valor à ex-esposa referente à partilha de bens, uma decisão judicial. E, insatisfeito com essa decisão, ele ligou para a filha do casal, Maria Eduarda, e, durante a ligação, ele ameaçou a vítima, dizendo, abre aspas, depois aparece que fulano matou a mulher e não sabe o porquê. Fecha aspas. Na ocasião, a menor pediu ao pai que não falasse daquela forma a respeito da genitora, mas ele insistiu com essa fala. Bom, a materialidade resta comprovada nos autos, pelos depoimentos, por toda a documentação que foi juntada, e com relação à autoria, eu entendo também que restou comprovada pelo depoimento da vítima, da filha que recebeu a ligação. A filha, Maria Eduarda, ela confirmou a ameaça que ele fez à ex-esposa, dizendo aquela frase, né, que depois aparece que fulano matou a mulher e não sabe o porquê. E a vítima, ao ser ouvida, ela disse que ficou com muito medo e ela afirmou que, inclusive, para sair de casa, quando ela vê um carro parecido, ela já fica temerosa. Então, realmente, essa ameaça gerou temor aí na pessoa da vítima. No interrogatório, ele nega que tenha falado essa frase, mas eu entendo que o testemunho da filha, que logo depois comunicou à mãe essa ameaça, e aí levou a procurar a delegacia para denunciar a ameaça, é suficiente para justificar o decreto condenatório. Desse modo, o pleito feito no recurso de apelação de absolvição por insuficiência de provas não prospera. Eu estou, então, mantendo aí a condenação, e com relação à dosimetria, houve um pleito de redução da pena para o mínimo legal, mas o juiz aqui no caso, ele negativou a circunstância.
foi afirmado na sentença o seguinte: a circunstância de o réu ter utilizado a própria filha como intermediária para proferir as ameaças contra a vítima deve ser considerada como uma circunstância judicial negativa na primeira fase da dosimetria. Eu estou entendendo que essa valoração negativa foi adequada, eu estou mantendo essa negativação da circunstância, e foi fixada aqui a pena, na primeira fase, a pena foi fixada em 1 mês e 3 dias, em decorrência dessa negativação da circunstância, e eu estou entendendo também que foram corretamente admitidas as agravantes relativas ao cometimento do delito em contexto de violência doméstica e por motivo torpe, por estar relacionada à disputa patrimonial decorrente de partilha de bens. Então, eu estou entendendo que irretocável a fase intermediária do cálculo, e assim a segunda fase, ausentes atenuantes, mas presentes essas duas agravantes, ficou fixada em 1 mês e 14 dias de detenção, e na terceira fase, ausentes as causas de aumento e diminuição da pena, ficou definitivamente fixada a pena em 1 mês e 14 dias de detenção. Não há que se falar em substituição da reprimenda por restritivas de direito, em razão da vedação da própria Lei 11.340, e com relação à redução da condenação por reparação de danos, eu estou mantendo também no valor de R$5.000, até porque ele informa que ele tem 2 rendas, e 18, né? eu estou mantendo dessa forma. Então, eu estou acolhendo o parecer ministerial, conhecendo do apelo e negando provimento. É assim que voto, presidente. Desembargador Sival. Eu só indago sobre a questão da reparação por danos. Com marca de Mineiros, né? Mineiros. Lá deve ter defensoria pública, não tem? Não, advogado. Não, assim, mas deve ter lá Assim. a defensoria pública já constituída dentro da cidade, né? É porque nesta hipótese eu tenho a seguinte compreensão. Eu quando cheguei aqui no 2º grau, eu comecei a tentar emplacar uma tese que eu tinha lá no 1º grau de afastar a legitimidade do Ministério Público para postular essa fixação de valor mínimo de indenização, até porque não se trata de direito, aliás, é direito disponível, né? E o Ministério Público não defende esse tipo de direito, ele não tem legitimidade para representar ninguém em juízo para tratar esse tipo de assunto, né? Mas eu comecei a ponderar, falar assim, olha, eu estou ficando sozinho, estou tendo que fazer um monte de voto divergente, e passei a ponderar o seguinte: é direito disponível? É patrimonial? Muito bem. O réu pede para excluir? Se ele pede, eu excluo, porque eu reconheço a ilegitimidade do Ministério Público, né? Agora, se ele pede para reduzir, eu também reduzo, né? Se ele está dispondo, fala assim, não, tudo bem, fui condenado a pagar, não quero a exclusão, mas quero uma redução, ele está, de certo modo, reconhecendo, não, esse montante restante aí eu pago, né? Não tem problema. Eu só não quero pagar aquilo a que fui condenado, né? Então, eu, não com caráter de abertura de divergência, mas só de ponderação mesmo, porque nós temos, inclusive, uma ação direta de inconstitucionalidade, uma ADIM,
que já declarou que o Ministério Público é ilegítimo para a propositura desse pedido de condenação em reparação de danos, né? Ela tem a declaração de inconstitucionalidade progressiva, porque compreendeu, olha, nos locais onde há defensoria pública, o Ministério Público não pode mais pedir, né? E é isso que eu tenho feito, não pode mais pedir ali, mas pediu, e o réu concordou, tudo bem, o réu está abrindo mão, é um direito patrimonial, fala, tudo bem, estou condenado, pago, mas eu queria pagar menos, entendeu? Então, não estou nem questionando a legitimidade do Ministério Público, apenas compreendendo que, olha, como é um direito disponível tanto para a vítima como para o réu, eu estou tentando conciliar, né? Quer dizer, o Ministério Público não poderia ter pedido, mas, em contrapartida, diante da fixação do juiz e da aceitação do réu, no sentido de que ele pagaria uma parte daquilo, eu penso que isso ia até para um nível de um negócio jurídico cível implementado dentro de uma sentença condenatória, né? Então, a minha ponderação é só nesse sentido, quer dizer, para tentar equacionar. É pouco, evidentemente, indenização no Brasil é coisa que dá azia em caixa de bicarbonato mesmo, né? Mas, diante desta irresignação, dessa resistência dele, pelo menos parcial, em relação ao pagamento, e aqui, no restante, nós estamos numa única direção, né? Nós estamos concordes em manter a condenação, a pena, etc. e tal, né? A única questão que eu levo à ponderação de Vossa Excelência é só esse aspecto, quer dizer, pelo menos reduzir um pouco, ainda que não seja algo diferente, mas dar um prestígio ao reconhecimento de alguém que, olha, eu concordo em pagar, mas não quero pagar isso tudo. Qual seria a proposição de Vossa Excelência? Ficou em 5 mil, né? 5 mil hoje são o quê? 3 salários mínimos, aproximadamente, né? Talvez um pouquinho mais de 3 salários mínimos, né? Vamos reduzir para 3 mil? Para 3 mil, tá? Ótimo. Concordo. Acho que aí fica razoável, porque, de certo modo, atende ao inconformismo dele, né? Certo. Então, fica acolhendo o parecer ministerial, conhecendo o apelo e dando provimento parcial para reduzir o valor da indenização para R$3 mil. Isso. Parcial, mesmo assim, continua acolhendo o parecer? Acolhendo em parte. Acolhe em parte, É tudo em parte. Pronto? Acabou? Tem mais algum? Não chega, né? Acabou? Os nossos, sim. Então ficam os remanescentes para segunda-feira, né? E agradeço. E vai ser telepresencial, né? Mas eu só vi Zoom. Vai ser telepresencial. Aí eu vou mandar o link para o Ministério Público. Não precisa sair de casa ou lá do próprio, da sede do Ministério Público. Quero agradecer mais uma vez a todas e todos, né? Desejar à nossa eficientíssima secretária boas férias. Boas férias. Ela vai ficar 22 dias trafegando pelos Estados Unidos. Eu não acredito. Que o Donald Trump taxe o seu passeio, viu? Você sofra uma sobretaxação no seu passeio, ele fique bem caro para você, viu? Mas, enfim, um perdão aí da descontração, né? Depois de mais de 12 horas reunidos, desejo, então, que nós tenhamos um regresso para os nossos lares tranquilo, sereno, seguro, e uma boa noite de descanso a todos nós, né? Sob a orientação e proteção de Deus, né? E declaro encerrada esta sessão agradecendo imensamente a todas e todos.